Então, assim, tenho que dar condições. As melhores condições possíveis para o árbitro. Mas tenho que exigir dele alto nível. Porque a garantia... Você não acha mais fácil o cara se dedicar quando ele não tem que ter outra atividade então, além da arbitragem? Mas a gente não dá para garantir. Porque hoje, os grandes árbitros do país, internacionais, vivem só de arbitragem com raras exceções. Mas são os principais árbitros de São Paulo, que estão no cenário nacional, vivem, não. Os principais. Não estou falando os principais. Aí eu estou falando de aproximadamente 100 árbitros aqui de São Paulo. Vivem só de futebol. Por que eu tô te dizendo isso? Na minha época, a gente fazia por hobby. Eu fazia por diversão. É isso. Pra desligar, na minha época. Não é mais assim. E não tinha nada, não tinha uniforme, a gente que comprava uniforme, a gente que comprava chuteira, não tinha nada. Amador nada. Total, né? Absolutamente nada. Depois a gente começou a ganhar uniforme e assim vai. Hoje os árbitros são, comparado ao mundo do futebol, deveriam ganhar mais, mas são bem remunerados. Hoje, aqui falando de São Paulo, o árbitro recebe todo o kit de uniforme, não tem um gasto de indumentária. Tá. Recebe todo o suporte psicológico. Tem uma rede de clínicas à disposição do árbitro com baixo custo. Isso na Federação Paulista. Não, estou dando um exemplo, mas eu estou falando assim, o caminho. Que não deve ser regra. Tem uma rede de academia à disposição desses árbitros. Ou seja, tudo que ele teria custo, ele já não tem mais. Isso já mudou bastante. Tem um suporte de maravilhoso. Tem um suporte de nutrição que, se ele pagaria R$500 no particular, ele paga um valor menor com a parceria que a federação fez. O que eu quero dizer? Aqui em São Paulo, os árbitros paulistas são tratados e respeitados como profissionais. Só não recebem um valor mensal. Eu já ouvi isso de um árbitro aqui em São Paulo. Então, assim, a profissionalização é isso que a gente está recebendo aqui. Hoje aqui E é bom falar sobre isso. Aqui em São Paulo, hoje, um árbitro não pode reclamar. Okay. Porque é dado para ele todas as condições possíveis. Ele vai viajar, que antigamente não tinha. Ele recebe pernoite. Agora tem uma coisa, chamar a atenção dos árbitros. Você recebeu pernoite, invista em você. Porque se você recebe pernoite, em vez de aí dorme num lugar ruim, muquifo, não vai estar descansado. Usa o dinheiro que é para pernoite para pernotar, ficar num bom hotel, dormir bem, se alimentar bem e fazer um bom jogo. Porque se eu faço um bom jogo e vou bem, eu garanto a próxima escala. Agora eu quero economizar. Você vai economizar, que eu falo que é economia porca, né? Vamos falar assim. Aí eu economizo R$100. Esses R$100 pode me custar uma próxima escala porque eu posso ir mal no jogo. Então eu sempre digo que descansar, dormir bem, se alimentar bem é uma premissa básica. Porque os caras tem árbitro que pega esse dinheiro para, sei lá, né? Paga mais barato, pega o valor da hospedagem e aí... Então, na minha época, eu vou falar, Chico, eu chegava a fazer isso porque eu tinha uma necessidade, porque o custo era muito baixo. Mas hoje, com os ganhos que são dados, não precisa mais disso, entendeu? Existe um valor para gastar com isso. Como é que tá a taxa hoje? Você lembra? Quando eu saí, você está falando da federação? Pode ser aqui. Hoje, vamos falar assim, hoje um árbitro está ganhando por jogo, um árbitro de primeira divisão, em torno de 5 a 7 mil reais. Por jogo. O árbitro que apita sempre, ele é bem Aí você remunerado. vai diminuindo. Aqui em São Paulo é a federação que melhor paga. Mesmo a segunda divisão, você vai ganhar mais do que R$800 por um jogo. Então, não paga mal. A Federação Paulista atende muito bem os seus árbitros. E o Reinaldo é um gestor rigoroso, que busca a excelência, mas justo. Ele investe na arbitragem paulista. O FIFA ainda ganha 50% a mais quando apita? Não, o FIFA ele ganha mais, mas assim, falando de árbitro assistente e árbitro FIFA. Árbitro central sempre vai ganhar 40% a mais que o assistente. O assistente ganha 60%. Okay. Sempre.